7h16. Repita. 7h16, pauta 2. O deputado Matheus Vermelho, do PP, vai relatar a representação que pede a cassação do mandato de Ademar Traiano no Conselho de Ética da Assembleia. Outros 9 procedimentos também tiveram os relatores definidos. O colegiado deu andamento aos processos durante a reunião que foi realizada ontem de manhã. São 10 representações que vão ser analisadas pelos membros do Conselho. O caso que mais está gerando repercussão no momento é aquele que envolve o presidente da Casa, Ademar Traiano, do PSD. O deputado Matheus Vermelho, do PP, foi escolhido como relator desse procedimento. O pedido para apurar a conduta de Ademar Traiano foi apresentado por Renato Freitas, do PT. Ele pediu a cassação do presidente da Assembleia por quebra de decoro e baseado na divulgação do acordo de não persecução penal que foi celebrado entre Traiano, o ex-deputado Plauto Miró e o Ministério Público. Além desse caso, outros 9 processos começam a caminhar a partir de agora. Os relatores indicados ontem terão prazo de 5 sessões para decidir pela continuidade ou não dessas ações e, caso algum decida pelo prosseguimento, o relator terá 2 meses para fazer um parecer. O presidente do Conselho de Ética é o deputado delegado Jacovós, do PL, que falou sobre essas definições que ocorreram no colegiado. Nós tivemos 10 processos a serem distribuídos aos respectivos relatores, né? São processos aí contra deputados, parlamentares, um deputado representando contra o outro, bancada da oposição representando contra deputado. Por exemplo, a deputado Adriano José, há uma representação da bancada da oposição em relação ao pronunciamento dele na Assembleia. Há representações do deputado Ricardo Arruda contra o deputado Renato de Freitas, há representações do deputado Renato de Freitas e a bancada da oposição contra o deputado Tito Barrichello, contra o deputado Ricardo Arruda. O presidente da Casa, o deputado Ademar Traiano, ressaltou que não vai comentar a denúncia feita contra ele no Conselho de Ética para não interferir nos trabalhos do colegiado. Ao responder um questionamento feito por um repórter do site Nosso Dia, o deputado também rechaçou a possibilidade de renunciar à presidência da Casa por conta desse procedimento que está em andamento. Vamos conferir então um trecho do que ele falou. Qualquer intervenção minha seria interferência na comissão de ética. Portanto, me eximo da responsabilidade de falar. Não irei responder no processo por longos e longos anos, a custo altíssimo de advogado. A lei me deu a condição de eu poder fazer isso e, portanto, eu fiz de livre e espontânea vontade no entendimento daquilo que a lei me permite. E é isso. Não tem mais o que falar. Alguma possibilidade do senhor renunciar até para poder fazer isso? Essa palavra não existe, talvez exista para você. Não, estou perguntando para o senhor. Não tenho o que responder. Não existe isso. Ainda ontem, o Conselho de Ética decidiu por 3-2 punir o petista Renato Freitas com uma advertência por escrito. Votaram a favor os deputados Matheus Vermelho, do PP, que relatou o caso, Tecílio Turini, do PSD, e o corregedor da Casa, o Artagão Júnior, do PSD. Ana Júlia Ribeiro, do PT, e o do Carmo, do União Brasil, votaram pela absolvição. Entretanto, a aplicação da punição está temporariamente suspensa. É que a parlamentar petista entrou com um recurso alegando que o prazo para a conclusão do processo não foi seguido e que a advertência não teria como ser aplicada. Com isso, caberá à Comissão de Constituição e Justiça da Casa avaliar essa contestação. Durante a sessão de ontem, o deputado Renato Freitas criticou a decisão do Conselho de Ética e afirmou que está sendo perseguido pelo Ministério Público. Manda um recado para a população de que aquele que está disposto a fazer uma política em que a prioridade seja a verdade e não os esquemas de toma lá, dá cá, a partir de cargos, poder e favores, aqueles que dizem a verdade serão castigados, serão punidos e se verão isolados dentro dessa casa de leis. E é a punição mais branda do regimento, porque eu consegui trazer ao processo a prova do que eu falei. O acordo de não persecução penal que o Ademar Traiano e o deputado Plauto Miró fizeram com o Ministério Público, confessando o crime de corrupção. Acredito que a gente vai lançar uma nota, já que inclusive o próprio Ministério Público está nos perseguindo, e assim entendo, porque de ofício está chamando pessoas para colherem, investigarem e criarem situações para nos punir de algum modo, justamente porque se viram afetados, atingidos nessa denúncia que eu fiz. E então tudo aquilo que eu souber eu trarei à tona. A nossa política é feita às claras.
Até o momento, o Ministério Público não se manifestou oficialmente sobre as declarações que foram feitas por Renato Freitas. Tem que se manifestar, os promotores têm que explicar o que estão fazendo. Afinal, estão perseguindo um parlamentar. Isso é grave. Se for verdade, isso é grave. Agora, eu fiquei até com dó do Renato Freitas, hein? Coitadinho, está sendo perseguido pelo Ministério Público. Ele que ganhou um presentão aí do Conselho de Ética da Assembleia. A Bia trouxe o placar ali, 3-2. Então, passou apertado o resultado para uma advertência escrita. Sabe o que é essa advertência escrita? Lembra quando estava na escola? Tem muita gente chegando na escola agora. O professor manda um bilhetinho na agenda para o pai, a mãe ou o responsável assinar. Olha, o seu filho se comportou mal na escola, pai. Atenção. A advertência escrita é mais ou menos isso. Inclusive, eu estou curioso para saber o que tem na tal advertência, nesse livro de ocorrências lá. Na minha época chamava de livro vermelho. Ficava na sala de aula, assim, em cima da mesa do professor, e tinha um representante da classe que cuidava, Pedroso. E aí a professora pedia, dá uma ocorrência para ele aí. É isso. Isso só estimula o comportamento do Renato Freitas, dele e de outros parlamentares que agem da mesma maneira, né? Gritando em plenário, fazendo a política um palco de troca de acusações, de ofensas, diminuindo a qualidade do debate. E quem perde com isso é o Paraná. Isso que é lamentável. Isso que é lamentável. Que o espaço que tem que ser a grande ágora, né, um grande espaço de debates do Paraná, se transforme em um ringue. Até outros deputados brincam com isso. Olha, eu vou trazer um tatame aqui, que fica mais fácil e talvez seja mais útil do que qualquer outra coisa. Então, quando você não pune exemplarmente, você acaba estimulando aquele comportamento. Por quê? Ele traz benefícios, claro. A bolha na rede social lhe aplaude, lhe dá like. E de um lado e de outro, há deputados de direita, de esquerda, que fazem a mesma coisa. E, pelo jeito, não vai dar em nada. A gente já falava isso aqui, o cheirinho de pizza estava no ar e não deu outra. O forno foi aberto. O fórum foi aberto, mas que além dos likes, é importante trazer para a nossa audiência que muitas vezes esse tipo de comportamento traz grana também. Porque com a audiência que vem muitas vezes das redes sociais, parlamentares, como o próprio Renato Freitas, lançam aquelas vaquinhas, apresentam seus projetos, suas ideias, convocam ali os seus apoiadores a participar, legitimamente, né? Mas eles conseguem arrecadar ali valores altos para justamente seguir exercendo seus projetos. Então, muitas vezes os estímulos que esses parlamentares têm, que os estímulos de lado A ou B, tá? Muitas vezes eles ali tentam se diferenciar, mas a estratégia é muito parecida. Às vezes estão discutindo assuntos que não têm relação nenhuma com o Paraná, mas tentam buscar essa atenção. Então, sobre o Renato Freitas, um outro aspecto que é importante também restabelecer da verdade, ele falou, olha, fui punido com a pena mais branda porque apresentei ali as provas do que eu falei. Pelo entendimento, pelo que eu acompanhei do relator do caso, não foi por isso. Foi justamente porque teve o entendimento no Conselho de Ética que existe a necessidade de uma progressão das punições. Então, primeiro você tem que ter a punição mais branda e depois, se for reincidente, a outra e assim por diante. É algo, inclusive, que o Conselho de Ética deve sugerir como uma revisão do regimento interno. A punição ela tem que acompanhar a gravidade do caso e não necessidade dessa escadinha. E sobre o caso do Ademar Traiano, da pergunta sobre renuncia, sobre não renuncia, quem acompanha o Parlamento Paranaense sabe que ele está ali desde a década de 90 e a resiliência que ele apresenta, já apresentou em outras crises, dificilmente essa será uma solução apresentada. E para outros, Marco, tem me chamado a atenção que muitas vezes falam grosso ali em relação ao caso Traiano no plenário, muitas vezes são aqueles que calmamente o cumprimentam, conversam com ele e inclusive entregaram seus votos. Vale lembrar que ele foi eleito presidente da Assembleia com voto de todos os deputados, inclusive do Renato Freitas e também do Fábio Oliveira, que agora vociferam contra ele. É importante ter essa memória que votaram, sabiam em quem estavam votando. E nós vamos continuar acompanhando e é importante que o Ministério Público também faça essas apurações, até porque do Conselho de Ética não vai sair nada, né? Dificilmente vai sair alguma punição para alguém do Conselho de Ética. Agora, 7h25. Repita. 7h25.